Para quem perdeu o vídeo anterior, eu me chamo Wesley, vou estar aqui no canal ensinando para vocês algumas coisas sobre a arte marcial. Nesse vídeo eu vou falar sobre as 4 armas básicas do Wushu, que são o bastão, o facão, a espada e a lança. É importante ressaltar que a arte marcial chinesa hoje tem um significado muito diferente do que tinha há muitos anos. Antigamente ela era utilizada como instrumento de guerra. Hoje em dia a história não é bem assim. As armas eram utilizadas pelos soldados e combatentes para ter algum tipo de vantagem sobre seus adversários. Então era muito importante você conhecer bem a arma que você estava levando, porque sua vida podia acabar dependendo dela. A primeira arma que surgiu, e a mais importante para se começar a treinar, é o bastão. Eu gosto de dizer que o bastão é o pai de todas as armas, porque se a gente for parar para pensar, lá na pré-história já existiam galhos e o homem da caverna já usava eles para se defender e para caçar. Então tudo que surgiu depois, de alguma forma, foi variação dos movimentos de bastão. O bastão é um pedaço de pau, geralmente reto, mas ele tem uma peculiaridade. Uma das extremidades é mais grossa do que a outra, sendo que a extremidade mais grossa é o cabo e a extremidade mais fina, a ponta. O bastão do sul e esses bastões mais novos, feitos de fibra, geralmente não tem essa diferenciação, mas mesmo assim uma das extremidades sempre vai ser o cabo e a outra sempre vai ser a ponta. Você pode perceber geralmente por aquela fitinha que amarra para melhorar a pegada e evitar que ele escorregue da mão. Essa arma é dividida em 3 partes, a seção da ponta, a seção do meio e a seção do cabo. Essas duas sendo geralmente onde a gente segura o bastão. A extremidade do cabo e a extremidade da ponta. Essas são as 5 partes importantes do bastão. Apesar do bastão parecer a arma mais simples e frágil de todas, ela é a mais versátil. Os golpes conseguem atingir com muita força o alvo, por conta da velocidade dos giros, e ainda por ela ser uma arma flexível, é muito mais fácil você controlar a direção dela após o impacto. A segunda arma do vídeo de hoje foi uma das mais presentes nos campos de batalha da China, e é talvez uma das favoritas entre todo mundo que pratica a modalidade. Vamos falar agora do facão. O processo de trabalhar com metal foi ficando cada vez mais fácil e as lâminas cada vez mais resistentes. Isso criou a possibilidade de armar um exército inteiro com uma arma que tinha uma durabilidade superior às outras. É interessante você aprender o facão depois que você já tenha praticado um pouquinho do bastão. Assim você vai ter uma noção melhor dos giros, técnicas e um pouco mais de controle sobre a arma. A lâmina do facão ela só corta na parte da frente, a parte de trás não tem corte. Mas é claro que esses facões de competição eles vão te machucar de qualquer jeito, em qualquer lugar que você encostar dele. Mas um facão de combate ele era um pouco diferente. Além da lâmina, o facão tem essa proteção para a mão, o cabo, uma pecinha que fixa o cabo no lugar e o lenço. Geralmente a gente coloca essa fita por cima que é para melhorar a pegada e ele não ficar muito escorregadio. Mas eu vou falar disso daqui num outro vídeo para vocês e vou ensinar vocês a melhor maneira de colocar isso daqui também. Os movimentos com essa arma são bem rápidos, porque geralmente quando se lutava com ela você acabava rodeado de inimigos. Então você tinha que sempre fazer defesas muito próximas ao seu corpo e movimentos bem amplos, tentando acertar o máximo de adversários possíveis em um golpe só. A próxima arma da lista, além de ser utilizada em combate, tinha uma utilização simbólica muito interessante. A espada era usada principalmente por oficiais e pessoas mais nobres na sociedade chinesa. Então, além de uma arma, era um acessório que indicava a posição social ocupada por essas pessoas. A lâmina dela tem corte dos 2 lados, uma ponta afiada, uma proteção para a mão, o cabo, fixador do cabo e o rabo da espada. Só que esse rabo da espada ele serve para muito mais do que só ficar enfeitando. Ele serve para balancear o peso da espada e também para você poder distrair e atacar os adversários. Por isso a gente tem um estilo específico chamado espada de rabo longo, que ataca muito mais com essa parte do que com a lâmina da espada. A espada possui movimentos bem diferentes do facão. Os golpes com ela costumam perfurar, então ela tem muitas estocadas e os cortes são sempre muito precisos, geralmente sempre visando algum ponto vital do corpo humano. Essas lâminas elas são bem diferentes das que utilizavam para combate, elas são flexíveis, feitas para a gente treinar e ter uma execução um pouco mais rápida e artística. Uma espada de combate ela era mais ou menos assim. A última arma do vídeo é a lança, que costuma ser uma das armas mais difíceis de se dominar, porque se a gente pensar bem, ela tem característica da movimentação das outras 3 armas que a gente falou até agora. Mas a movimentação dela não é uma bagunça louca. Pelo fato de o bastão da lança ser um pouco mais comprido e o peso adicional da cabeça, é possível envergar a lança e fazer um movimento com amplitude muito mais maneira. Uma combinação top que rolava nas guerras era quando você tinha uma carruagem com um soldado conduzindo ela, outro soldado com um facão e o terceiro soldado com uma lança. Então era curto, longo alcance, se deslocando no meio da batalha. Isso era super efetivo. Claro que essa cabeça aqui é uma adaptação esportiva. A de verdade era mais comprida, bem afiada e pontiaguda. Tinha ainda uma variação que dominou o arsenal chinês durante séculos. Era mais ou menos assim.
Essas duas lâminas serviam tanto para furar quanto para cortar, então ela era muito efetiva no campo de batalha. A lança é bem parecida com o bastão, ela tem a seção do cabo, a seção do meio e a seção da ponta. Na seção da ponta a gente tem o cabelo da lança e a cabeça da lança, também conhecido como ponta da lança. Essas 4 armas são consideradas como armas básicas por vários motivos. Alguns deles são, por exemplo, a constante presença delas em relatos históricos, filmes, documentários e a importância que elas desempenharam na evolução chinesa. Além disso, também é importante considerar que as outras armas geralmente têm a técnica derivada da técnica de uma dessas 4 armas. E claro, a Federação Internacional de Wushu, a IWF, estabelece como armas oficiais para a competição essas 4 armas. Então, se você não estiver fazendo uma dessas armas, você provavelmente não se enquadra numa das categorias oficiais. É importante observar também que chamar essas 4 armas de armas oficiais não quer dizer que excluem as outras armas da prática da arte marcial, apenas que essas armas são regulamentadas nas competições oficiais. Essas armas que a gente falou hoje são as armas nortistas. O que isso quer dizer? Elas são baseadas e associadas às técnicas de Tianquan, são os punhos longos, ou seja, são técnicas que são originadas do norte da China. As armas sulistas, que são associadas ao Nanshan, estilo de punhos do sul, a gente não falou sobre elas nesse vídeo, que é o Nandao e o Nangun. O Nandao eu vou colocar uma foto deles aqui no vídeo para vocês verem como é, mas numa outra oportunidade eu falo sobre ele com mais detalhe um pouquinho para vocês. Agora uma curiosidade para vocês. O bastão ele possui uma variação, que é o Sandiegun, também chamado de bastão de 3 seções. O facão possui a variação de ser facão duplo e a espada também pode ser espada dupla ou espada de rabo longo. Além disso, também existe uma variação da lança de 2 pontas. Alguns desses estilos, é bom observar, são bem tradicionais, por isso que às vezes são menos conhecidos e menos vistos por aí. Em outros vídeos do canal, eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas armas que a gente viu hoje, entrando mais em detalhes, os nomes em chinês de cada parte e algumas técnicas de movimentação de cada uma delas já. Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui e aproveita também para se inscrever no nosso canal. Se você não segue a gente no Facebook também, vai na nossa página, lá tem bastante dicas, curiosidades e outras informações. Ah, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo também falando qual dessas 4 armas é a sua preferida. Valeu, hein? Até semana que vem.